A mensagem de Deus hoje é uma azorrague para cortar as pedras para o encaixe. As ovelhas são soltas, graças a Deus. Jesus liberta as ovelhas com a azorrague de Deus, vindo ao templo para libertar as ovelhas. Uma boa noite com Jesus Cristo no coração. Eu estou pensando aqui em continuar a leitura da mensagem Adoção Espiritual. Porém, tem uma outra mensagem que me veio nessa madrugada. Está em Gênesis capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo de número 8. Ontem o Senhor Jesus aprove a Deus levar a irmã Terezinha, mãe do irmão Mário. Eu estive lá ontem à noite, já estava um pouco tarde, o horário que eu fui. Retornamos hoje pela manhã para o sepultamento da irmã. Foi um sepultamento muito comovente, tanto lá na residência como no cemitério. Uma família muito numerosa, e a gente pôde perceber como aquela irmã deixou saudade, Deixou saudade. A gente pôde presenciar isso. Muita gente. Eu estava dizendo ao irmão, vendo vários netos e bisnetos, olhando para ele, moças e rapazes, disse: eu vi isso tudo criança, tudo menino. Hoje o irmão Mário sabe o que é perder uma mãe. Ele disse, só sabe quem é filho. Quando a gente perde pai e mãe, e da maneira que ele cuidava da mãe dele. Então, é uma coisa muito... não tem explicação. Não tem explicação. Mas a gente vê o quanto vale uma mãe. É nessas horas. Então a gente sente por essa dor, Por outro lado, a gente confia e crê que ela está num lugar descansando. Tempo de descanso. Eu quero ler com os irmãos sobre Gênesis 8 e falar um pouco sobre o neurótico. Eu quero ler aqui a porção da palavra. E antes, ter uma palavra de oração, colocando a família Jacques em oração. E se você tem um pedido e quer fazer conhecido, você pode fazê-lo com o levantar de suas mãos. Senhor Jesus Cristo, quando o irmão percebeu que logo após o sepultamento da irmã, já tinha um outro corpo lá na capela do cemitério. Chegou quase junto. E ele perguntou: aquilo é mais um corpo que chegou? E eu disse: sim. E depois nós começamos a conversar e eu disse: no mundo
milhares estão deixando a terra hoje e milhares estão chegando à terra hoje. Milhares de pessoas partindo para a eternidade e milhares de pessoas chegando aqui. E o movimento é grande de saída e de chegada. É um movimento intenso. A todo tempo tem pessoas partindo, tem pessoas morrendo, e a todo instante tem pessoas nascendo. Eu estava pensando nesse grande mecanismo de Deus, de controle, de vendo como as coisas acontecem, e Deus mantém tudo em ordem. É uma ordem tão grande que ninguém vai daqui da terra antes do tempo. E ninguém chega aqui na terra antes do tempo. Ninguém chega atrasado e nem adiantado. Todos que chegam na hora que tem que nascer. E todos que partem na hora que tem que partir. E Deus controla isso, e eu comecei a me lembrar sobre o arrebatamento da igreja. Quando o teu profeta diz que o Senhor não vai se atrasar, não vai chegar atrasado e também não vai chegar adiantado. O Senhor vai chegar na hora certa, na hora que está determinada por o Senhor chegar. Nos conceda o entendimento sobre essas coisas que podem deixar um ser humano fora de sua mente quando ele tenta entender essas coisas profundas espirituais. E também, Senhor, neste momento, vivifica as poucas palavras que eu pretendo passar a teus filhos. E como tem sido profundo no meu coração aquilo que o Senhor falou domingo à noite para mim, na Escritura. Eu rogo a Ti, Pai, que Tu possas nos ajudar. E que, na verdade, para se pôr o templo em ordem, tem que ter azorrague, tem que ter chicotada, tem que ter quebra, tem que haver essas coisas. Então eu peço a Ti a Tua bênção, fala conosco e responde a nossa oração. Esteja pronto, e eu sei que o Senhor está pronto para nos ouvir. Eu te peço a Tua bênção, a Tua igreja, a ausente e a presente também. O Senhor esteja conosco no nome do Senhor Jesus. Eu oro e te agradeço pelas bênçãos. Amém. 7. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira de seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês,
a terra estava seca. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, vem.
pela parte da tarde, eu estava tentando me consagrar, tentando manter minha mente limpa para a ceia, e estava buscando direção para ver se Deus me dava alguma direção do que eu deveria falar à noite. Agora, não é que eu não tinha coisas escritas, mas eu aprendi a esperar. Eu vou lendo, eu vou escrevendo, e vou deixando no caderno, e eu espero Deus dar uma luz, e eu fico esperando nele, até que aquilo seja vivificado. E eu estava observando em oração algumas coisas que eu tinha separado. Inclusive, no fim da mensagem, o Mombrana faz um paralelo do jovem rico e de Paulo. E eu estava convicto, achando que Deus ia me dar aquilo ali. Mas aí então me foi vivificado essa frase aqui, de 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso estava no meu coração, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E a gente deve ensinar o que a gente recebe do Senhor. Não importa o preço que a gente vá pagar por isso, mas nós temos que obedecer. Então, mas depois tomou o curso que tomou e eu me submeti. E uma coisa assim que está acontecendo comigo com relação ao fio de cabelo branco, que eu faço menção, eu não tenho cabeleira branca, mas eu acredito que espiritualmente eu já tenho um fio de cabelo branco. Eu já aprendi muitas coisas. E eu penso que um fio de cabelo branco traz tanto resultado. Imagine uma cabeleira branca. Uma cabeleira branca, com todos os fios brancos. Aí então, é muito interessante observar a mensagem, o efeito da mensagem. A mensagem, ela tem um efeito, ela produz algo. E é importante eu costumo observar isso, o efeito nas pessoas. O Mombrana, quando pregou o rapto, o sinal, ele esperou o resultado da mensagem, pensando que aquilo traria desespero, e não trouxe. Não trouxe naquela reunião, mas através dos anos, a mensagem, o sinal, ela traz desespero no eleito. Mas nós, como pregadores, a gente quer efeitos instantâneos, Mas as coisas vão acontecendo no seu devido tempo. Mas até hoje, a mensagem, o sinal,
para um predestinado que entra no espírito daquela mensagem, ela traz um desespero. Ela produz isso aí. Então, é importante, às vezes, que a gente não vê os resultados imediatos, e às vezes a gente vê resultados imediatos da mensagem. Então, aprender a ser fiel àquilo que Jesus ensina e passar para a audiência aquilo que Jesus ensina, como a gente recebe. E é interessante que um fio de cabelo branco, o que é que produz? Quando a gente é noviço, a gente prega uma mensagem, quem prega sabe disso, e a gente se esvazia. A gente leva um tempo para ter uma mensagem, mas aquilo, em cerca de 40 minutos, aquilo vai embora e aquilo esvazia. Se você colocar um pregador para trazer uma mensagem de escola dominical, um irmão para trazer, e quando é à noite, ele está dizendo, médico, cura-te a ti mesmo, porque ele está completamente desprovido. E o que ele leva horas, dias, semanas, meses, aquilo esvazia-se em 30 minutos, 40 minutos. E eu já subi centenas de vezes nessa condição. Centenas de vezes. Assim, completamente desprovido. Devido já ter dito tudo aquilo que eu tinha. Eu não tenho medo de errar no número, centenas de vezes. Centenas de vezes. Mas aí, aquilo lá no princípio, impressionava quando a gente ouvia ou lia de pregadores que pregavam 3 mensagens no dia, 4 mensagens no dia. E a gente ficava se perguntando, como pode isso? Se eu prego 40 minutos e não tem mais nada, como é que ele pode pregar 3, 4 mensagens durante um dia? E ainda ter mensagem? Hoje eu entendo que são os fios de cabelo que vão embranquecendo, e isso, cada fio ele vai aprofundando e vai chegando nas águas profundas de um poço artesiano. Então aquela água todo tempo está jorrando, ela está viva. Então é uma coisa assim que é interessante, como hoje as mensagens brotam numa maneira tão simples e assim com tanta facilidade. Então a gente vai vendo que realmente não é a gente, né? É o Senhor, que vai dependendo dele e vai vendo essas coisas. Então hoje basta uma frase, basta uma palavra. E aqui, logo depois que o irmão Brana está concluindo a mensagem "É sua vida digna do Evangelho?", no parágrafo 215, vai até o 225, mas eu quero focar o 215, que antes o irmão Brana havia feito uma afirmação dizendo que as pessoas estavam neuróticas.
Ele, quando estava pregando a mensagem, ele citou que as pessoas estavam ficando neuróticas. E no 215, quando ele vai concluindo a mensagem, ele ouve alguém dizer: eu ouvi alguém dizer. Mas, irmão Brana, é melhor você voltar atrás com aquela afirmação dizendo: as pessoas não são neuróticas. Então ele ouviu alguém dizer, certamente na plataforma, falou baixo para ele ouvir, para ele voltar e retirar o que ele falou. Então, retire essa palavra neurótica. Retire isso do que o Senhor pregou. As pessoas estão ficando neuróticas. E ele estava falando, então eu fui observar o significado de neurótico, porque tem hora que a gente tem que dizer como Wesley, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Eu fiquei pensando no irmão Brana, porque de acordo com o nível espiritual que você vive, você vai ficando louco. Você vai ficando louco e não tem jeito, né? Porque você tem que ir num lugar aonde a pessoa espiritual vai e fica com problemas. É aquilo que o Mombrana fala sobre o falcão acompanhar uma águia. Ele se desintegra, ele não tem estrutura. Então ele chega e as penas começam a cair. E ele vai se desintegrando. Então, retire isso que o Senhor falou. Irmão Brana, retire. É melhor você voltar atrás com aquela afirmação. Porque você, com certeza, essa afirmação machucou alguém. Então, retire. As pessoas são neuróticas. Não diga isso. E simplesmente o Mombrana passa 10 parágrafos falando sobre neurótico. E na psiquiatria, o neurótico, ele significa uma perturbação mental. Entenda bem, uma perturbação mental que não compromete as funções essenciais de personalidade. É uma perturbação que não compromete as funções essenciais da personalidade da pessoa. Mas é uma perturbação. É uma perturbação. Eu tive mostrando hoje lá no coisa, disse: observe. Você diz: olha, observe aquela pessoa ali. Então, chorava compulsivamente. Aí, alguns minutos ela parava, aí ficava, aí as lágrimas começavam a cair, começava a chorar de novo. E ficou todo aquele tempo nisso. Várias pessoas assim, com esse comportamento. Mas ali estava os nervos à flor da pele. A coisa, nem sabe a noção de tensão que estava ali dentro. E Deus tinha me dito isso nas Escrituras, né? Olha, eu estou falando para vocês o que eu recebi do Senhor. E uma pessoa
espiritual, o Mombrana diz que o que separa da loucura é isso aqui. E foi um doutor que disse para o Mombrana, perguntou para ele: o senhor sabe o que separa uma pessoa espiritual da loucura? Ele disse: é um fio de navalha, é uma folha de papel. Então você tem que ir bem nesses extremos aqui. E por isso que o Mombrana, o Espírito Santo já vem falando isso há algum tempo, de pessoas que recebem inspiração e depois que voltam desse lugar aqui, eles vão tentar suicídio. E se não tiver proteção, ele se suicida. E ele cita pessoas, poetas. Então, o que separa? Veja para onde nós estamos indo. Para onde o ofício vai levar a gente? Para cá. Eu quero ser espiritual, é? Tu quer ser espiritual? Então vai levar para cá. O que vai separar o espiritual da loucura é isso aqui. É bem fininho, é uma coisa bem... é uma linha. É uma linha. Bom, quando você passa a entender essas coisas aí, por graça, por revelação, você vai entender porque o Mombrana falava coisas que você não entende. Você não tem como entender essas coisas. Quando ele começa a dizer que depois de uma mensagem ungida, ele não dormia, ele passava a noite em claro, e depois de certas, quando Deus usava ele de certas ocasiões sobressalentes, e como que ele ficava, porque ele ia bem aqui. Aí ele chegava a perguntar para a esposa dele: eu estou louco? Querida, você acha que eu estou louco? Então veja, é para onde o Espírito vai levar os eleitos para serem arrebatados, vai ser para cá. Espero que vocês entendam isso aqui. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E não adianta você querer examinar e coisas, você não vai entender. Você tem que ter o batismo de obediência para obedecer. Não importa o grau de loucura que pareça. Que grau de loucura você possa parecer. Mas eu não fui desobediente à visão celestial, disse o apóstolo Paulo. Então uma pessoa disse por Mombrana: eu ouvi alguém dizer: mas, irmão Brana, é melhor você voltar atrás com aquela afirmação dizendo: as pessoas não são neuróticas. Aí o Mombrana, ele continua dizendo: estas pessoas não são neuróticas, elas são somente educadas. E o Mombrana responde e diz: elas são neuróticas educadas. E ele continua, vai, até o 225. E ele diz: por favor, explique seus atos hoje, se elas não são neuróticas. Me explique isso aí. Explique para mim isso aí. Se elas não são neuróticas, se elas não têm uma perturbação mental, porque o Deus deste século cega o entendimento das pessoas. Ele cega o entendimento das pessoas. E as pessoas ficam perturbadas mentalmente. Mas isso não compromete as funções essenciais de personalidade. Não compromete.
Isso é uma pessoa neurótica. Foi isso que o Mombrana disse e que alguém do púlpito disse para ele retirar aquilo. Só que ele não retirou. Ele fez foi afirmar mais. Ele disse, se não é, então me mostre por que eles agem desse jeito aí. Por que agem desse jeito aí? Porque choram, porque a pessoa é deprimida, com depressão, ela está falando, está caindo lágrima, e você está olhando, e não tem, você não sente nada. Hoje as pessoas estavam chorando e a gente se emocionava de vê-las chorar. Aquilo era coisa real. Aquilo era uma coisa real, porque se não fosse real, se fosse algo neurótico, a gente percebe logo. Mas aí quando é algo real, todos começam, aí cria aquela atmosfera lá, que vai envolvendo. E de repente todos estão chorando. Porque aquilo é real. Mas se fosse um problema de depressão, não, a pessoa vai chorar só lá. Não emociona ninguém. Se você conversar com um deprimido, você não consegue se penalizar dele. É aquilo dentro dele que está. Mas você mesmo vendo, você não sabe por que aquela pessoa está chorando. Desculpe ter tomado isso, eu tinha que falar isso hoje. Porque eu tenho muita responsabilidade com a gravação. Quando as pessoas queriam procurar, diziam para o Mombrana que queria procurar ministério, Mombrana dizia para ele, você não sabe o que está falando. Você não sabe. Quando eu vejo esses meninos querendo voar onde eles não têm estrutura para voar, você não sabe o que você está querendo. Você vai desintegrar. Você tem que esperar Deus dar isso. Não é assim não é fabricado, não é emotivo, não é essas coisas não. O cabelo branco ele vai crescendo natural. É natural. Sexto selo, 434. Então, quando eles dizem, irmão Brana, gostaríamos de ter ministério. Mombrana responde, você não sabe o que você está dizendo. Você não sabe. Tu está empolgado, tu acha bonito, mas você não sabe o que você está pedindo, está falando aí. Porque é isso aqui. Espiritual vai te levar para isso aqui. E você vai levar a congregação para isso aqui no que é correto. E não para isso aqui, para fanatismo, para serem fanáticos. Para terem alucinações, para terem imaginações. E aí para ter suicídio coletivo. Líderes que levam as pessoas a suicídio coletivo. Eles se suicidam. Eles chegam num grau tão elevado que de neurose que eles se suicidam. Eu Mombrana digo, você honestamente, você não sabe o que acompanha isto. Irmão, irmã, ó que coisa, você não sabe o que acompanha isso. Agora, quem está dizendo isso aqui, ele pode dizer isso aqui. Ele pode dizer isso aqui. Esse homem pode dizer isso aqui. O que ele acabou de dizer no sexto selo, você pode amarrar e saber. Ele falou a verdade. E ele falou com conhecimento de causa. Porque ele foi em lugares que nós não fomos.
Deus levou ele em lugares que nós nunca vamos pôr os pés. Deixa eu só ler isso aqui e nós vamos orar. É Sua Vida Digna, 196 e o 198. E uma mulher que vai e pega o telefone e começa a tagarelar e agitar a igreja e coisas como estas, aquela não é uma vida digna do Evangelho que estamos tentando representar. Qualquer pessoa que rompe com uma igreja e começa a contender entre as pessoas e coisas como estas, não é digno do Evangelho que pregamos. Isto é exatamente uma forma de santidade, negando o poder daquilo. O poder de Deus que te guarda de tais coisas. O poder de Deus que te guarda. Eu ouvi o pastor Joaquim dizer nesse encontro para nós. Deus me revelou que tudo que aconteceu na minha vida foi para benefício da noiva. Tudo que aconteceu, e eu creio com toda a minha alma nisso. Tudo o que aconteceu na vida desse homem foi para benefício, para rocha de escândalo para muitos, mas para benefício de alguns. Rocha de escândalo para muitos, porque Deus, o poder de Deus que te guarda de tais coisas. O poder de Deus que te guarda de tais coisas. Qualquer pessoa que rompe com uma igreja e começa a contender entre as pessoas e coisas como esta, não é digno do Evangelho que pregamos. Isto é exatamente, uma forma de santidade, negando o poder daquilo. Tem forma, mas nega o poder. Nega o poder. O poder de Deus que te guarda de tais coisas. Aí eu ouvi um dos irmãos da mesa afirmar isso, que eu creio que é verdade isso. Tudo isso foi Deus guardando o seu homem. Deus guardando o seu homem. Porque o ministério dele vai levar pastores a esse nível aqui. E os pastores vão levar seus grupos a esse nível aqui sem tonteria, sem fanatismo, sem um suicídio coletivo. Sem um suicídio coletivo. Não disse Jesus, 198, que onde estivesse o corpo, aí se ajuntariam as águias. Jesus não disse isso? Que antes do arrebatamento, as águias iriam se reunir lá, aonde estiver o corpo, ali se ajuntariam as águias. Aí o irmão Brana diz, agora não são falcões, são águias. Porque as águias elas vão se reunir onde estiver o corpo, não são os corpos. É o corpo. É o corpo, aonde estiver o corpo. Mas não existe só o corpo, existe corpos. Quando Noé soltou, ele soltou primeiro ele soltou o corvo,
Irmão, tudo aquilo era revelado, tudo aquilo era, as coisas que eles estavam fazendo, aquilo era, talvez nem eles não entendiam aquilo na hora, o que eles estavam fazendo. Por que de tantos pássaros lá, Noé foi exatamente num corvo, que não é tão habilidoso assim, voando. Tem pássaros bem mais habilidosos, e existiam os milhares de pássaros lá. Existiam os milhares, irmão, de pássaros lá. Eu estava vendo, irmão, como é isso aqui, ó. Eu estava pensando nisso aqui. Aqui na cozinha da igreja, resto de comida, a gente pega e embala, ensaca. E dentro de 24 horas está cheio de tapuru. Mas está empinhado de tapuru. E eles saem, e a Ana se agonia, que eles começam a sair da lixeira, está amarrado, mas eles vão saindo lá. Mas muito tapuru. Eu pensei, um dia olhando para eles, e os passarinhos fazem um avivamento quando vem de manhã cedo, cada um pega o seu, faz aquele café da manhã, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, esse mesmo alimento aí vai para cá para dentro. O mesmo alimento, irmão. Você pode pegar uma carne, sabe, até temperar, até assar, pode guardar. Bom, vai encher de tapuru. Esse mesmo alimento, você come, aquilo vem para cá. E você não é comido de bicho. Como aquele rei foi comido de bicho por não dar glória a Deus. Simplesmente, Deus só fez isso aqui, neutralizou essa proteção. A hora que ele não deu glória a Deus, que começaram a dizer, rapaz, a tua voz é de Deus mesmo, rapaz. Que voz, né? Que vozeirão. E que voz bonita. Voz de Deus, voz de Deus. Ele não deu glória a Deus e a Bíblia diz que ele foi comido de bicho. Deus só fez isso aqui. Neutralizou o que ele criou e deixou os bichos fazer o serviço. Mas eu fiquei pensando, que a gente não é comido de bicho? Sendo que isso aqui é sobra de comida nossa, que a gente come. Estão entendendo isso? O que é que você é? Blinda tudinho, o caixão, tudinho. Então, e as minhocas, que minhoca, irmão? Minhoca, coitada das minhocas. Se as minhocas pudessem... Elas chegam lá, os bichos já comeram tudo. Já está só lama. Pode colocar num caixão como enterrar aquelas pessoas que foram contaminadas, de chumbo. De chumbo. E o bicho come tudo. Essa proteção vem pela vida. Aí Deus criou esse sistema digestivo. Não sei quantos metros são. Eu li lá, não sei quantos metros, é tudo enroladinho, bem direitinho. Tira, desarruma aquilo e tenta arrumar de novo. Aquele negócio, eu não sei quantos metros de tripa que tem. Vai aqui. Aí tira aquilo e tenta arrumar direitinho como Deus arruma. Oh Deus, a gente vai ver do que a gente é. Você vai ver do que você é. E aí, não disse Jesus que onde estivesse o corpo, aí se ajuntariam as águias? Agora, não falcões, águias. Onde está a imundície e o cadáver? Então os falcões se ajuntam. Os falcões se ajuntam nos corpos imundos. E eles comem aquilo. Mas as águias não.
Porque o corpo de Cristo é um organismo vivo. Ele está vivo. A carne todo o tempo é fresca. Todo tempo que a águia chega lá para tirar um pedaço da carne, a carne é fresca. E nós nos alimentamos de carne fresca. Mas os falcões, eles se ajuntam onde está a imundície, o cadáver. Então os falcões se ajuntam, mas onde a carne fresca e limpa está, as águias se ajuntarão, vem? Certamente onde a palavra, a comida da águia, elas se ajuntarão. Quem deu inteligência? Quem, meu Deus, deu inteligência para aquele animal, para aquele pássaro, e pegar e trazer no seu bico uma folha de oliveira, milhões e milhões de espécies de árvores, milhões de espécies de árvores. E aquela pomba que Noé soltou foi exatamente em uma espécie de árvore, em uma oliveira, e tirou a folhinha de uma oliveira e trouxe como evidência. Ela retornou aonde o profeta estava, ela foi para a arca levando a evidência. Oh, se nós entendêssemos isso, nós pudéssemos ver essas coisas. Milhões de árvores, plantas, tudo mais, e aquele pequeno animal que não tem fel. Você tem fel. É exatamente esse fel que Deus pôs. É por isso que você não é comido. É por isso que os vermes não saem pela sua boca como sai pelo saco de lixo. É por causa do fel que mata. Mas por outro lado é amargo. Quando você está tratando um frango, se cortar ali, aonde está aquela bolsinha, aquele felzinho lá, e aquilo pegar na carne, estraga com a carne, não tem limão que tire, fica amargo. Mas no novo corpo, não tem fel, não vai ter fel no novo corpo. Na pomba não tem fel, não tem nada, aquele amargo para estragar, não tem fel. A carne é fresca, a água é limpa. Quanto mais você sobe, mais a água fica pura. Quanto mais você sobe, mais a carne fica fresca. Essa carne não tem bicho nela. Essa carne não apodrece. Essa carne sangra. Ela está sangrando nessa noite. Essa carne está fresca, ela está sangrando. Por isso é importante ser batizado nesse corpo de Cristo. Essa carne sangrando e o sangue nos cobrindo. E Deus não nos vendo, mas ouvindo a nossa voz. Oh Jesus, oh Jesus. As pessoas dizem que estão assentadas em Cristo, em lugares celestiais, com tanto fel nelas. Esse fel serve para a proteção desse corpo. Esse corpo que não... Esse corpo que sem vida tem que ser aplicado formol, tem que ser aplicado conservante, substâncias químicas, para poder conservá-lo
por algumas horas, e a vida que Deus nos dá mantém esse corpo sadio por 50 anos, 60, 70 anos, e até o corpinho da nossa irmã. Ó Deus, ó meu Deus, ajude-nos a ver essas coisas. Nós não queremos negar a eficácia. Nós queremos nos alimentar de um corpo que a carne é fresca, a carne é eterna. Aquele corpo que Jesus disse é um corpo eterno, que todos os dias sangra. E as águias vão lá e se alimentam, como aquele pão que o Senhor tirava um pedaço, e quando as tuas mãos santas retornavam, o pão estava no lugar. Esse corpo a gente vai e dá-lhe essas bicadas e arranca pedaço dele. Cada reunião, todos os dias, nós nos alimentamos deste corpo e a gente arranca pedaço dele. Nós nos alimentamos e quando voltamos para tirar outro bom pedaço de carne desse corpo, a carne está no lugar. A carne está no lugar como o pão estava no lugar quando tuas mãos voltavam. Se eu tirava um pedaço de pão e o pão depois voltava para o lugar. As águias tem comido através de séculos. Temos comido desse corpo, nos alimentado desse corpo. Mas esse corpo não acaba. Esse corpo está vivo. Esse corpo ressuscita. Esse corpo nos dá força. Esse corpo faz com que o cristão pareça um louco para este mundo. Pareça que um homem espiritual se torne um louco. Uma mulher espiritual se torne uma louca para este mundo. Mas sábios para Deus, entendidos, sabe o que creem, sabe onde estão, sabe em quem tem crido. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos onde estamos, nós sabemos onde estamos posicionados, nós sabemos dessas coisas, Senhor. Nós te agradecemos por esta noite. Nos perdoe por tudo, Senhor. Nos ajude nesta semana a chegar neste lugar, aonde está este corpo, e poder tirarmos bons pedaços dele, e alimentar nossa alma com bons pedaços de carne fresca, e a carne sangrando, a carne do cordeiro sangrando, e nós nos alimentarmos desta carne, e termos uma vida espiritual sadia, bebendo água pura, água cristalina, até que a gente chegue naquele estágio, daquele rio de águas vivas, aonde possamos tomar bons goles de água e refrescar, possamos chegar àquele lugar que Jesus Cristo prometeu para a samaritana, aquele poço, aquela água. Se eu te der de beber, você nunca mais vai ter sede. Se você beber dessa água, você torna a ter sede. Mas se eu te der de beber da água da vida, você nunca mais vai mendigar água, nunca mais vai pedir um gole d'água, nunca mais virá com o balde para buscar água. E quanto mais sobe, mais pura fica essa água. Eu posso pensar esse rio, essa água, essa fonte cristalina que está lá em Jerusalém, e que nós vamos beber desta água. Nós te agradecemos, meu Deus, meu Pai Celestial. Ajude-nos a ver
a ver as coisas que outros não podem ver e receba a nossa gratidão no nome de Jesus Cristo. Dê uma noite abençoada a todos. Amém. Jesus te abençoe. Antes de jogar fora, certifique se é espinha de peixe mesmo. Antes que diga que não sirva. Tenha certeza se é espinha de peixe.